Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Programa Rondônia Educação, a porta para o conhecimento. No dia de hoje nós vamos falar sobre ciência e espiritualidade. Elas deveriam caminhar sempre juntas, mas no entanto, algum tempo atrás, diga-se de passagem, muito tempo atrás, o homem esqueceu do seu vínculo maior. Ele esqueceu daquele fluido que liga a parte corporal à parte espiritual e fez com que a ciência ficasse em primeiro lugar. Mas qual a ciência? O que nós podemos esperar da ciência? Da ciência, da espiritualidade, da tecnologia, filosofia, ciência, religião. Todas caminhando junto, com certeza o resultado para o ser humano é muito maior. Bom, quando a gente fala também de ciência, é importante que a gente lembre que grandes foram os homens que, em nome da ciência, tiveram a sua vida ceifada. Mas quem são esses homens? Quem são esses homens e mulheres que, durante todo o período da humanidade, tentaram, de alguma forma, mostrar que o conhecimento é verdadeiro? Já dizia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é essa verdade? No dia de hoje, para conversar com a gente tem aqui o Dr. Jacob, que é doutor em Ciências em Saúde, mestre em Biologia Experimental, professor universitário, perito judicial, civil e trabalhista desde o ano de 1985. Especialista também em saúde do trabalhador, medicina do trabalho e ginecologia e obstetrícia. Ele vai falar um pouco para a gente sobre essa espiritualidade vinculada à ciência da medicina. Conosco também nós vamos receber aqui a professora doutora Poliana de Vargas, que é médica ginecologista. E nos estúdios junto conosco, Valéria Terra e Dr. Laurice Goraieb. Todos eles juntos para mostrar para você que está aí do outro lado da nossa telinha como que funciona a educação vinculada à ciência e à espiritualidade. Boa tarde, Dr. Jacob. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Para o senhor, a ciência realmente ficou afastada do homem? Ela fez o homem se afastar da espiritualidade? Ele deu esse entendimento? Veja bem, a ciência evoluiu muito do ponto de vista tecnológico. E agora, com todos os avanços, ela começa a comprovar que o universo é único, que a ciência e a espiritualidade são a mesma coisa. Não podemos afastar o ser corporal do ser espiritual. É uma coisa una, não se tem como se afastar isso. E hoje, com o avanço da medicina, da física, nós temos aí a física quântica, que vem comprovando esses aspectos da melhoria com a espiritualidade. O tratamento do ser, que é a nossa especialidade, o tratamento do ser humano, ela é feita sobre um aspecto holístico e não só medicamento ou aparelhos, ou só cirurgia. E nesse sentido, quando a gente fala da medicina, quando uma pessoa normalmente chega num consultório médico, mais do que saber o diagnóstico da doença, ele procura alguém que o escute e alguém que o conforte também. Acho que isso já é um primeiro passo dentro da ciência na saúde. A relação médica-paciente está muito baseada na espiritualidade. Nós observamos que existe uma empatia entre aquele ser fragilizado por uma doença psíquica, orgânica, procura alguém que vai dar atenção, conforto e uma orientação, tanto médica, através de medicamentos, ou fisioterapia, ou até uma cirurgia, mas também uma orientação espiritual. De qualquer forma, o médico transmite essa tranquilidade, essa energia, essa troca de energias entre o profissional da saúde e o paciente. Isso é uma coisa já muito bem estudada, né? Já há muitos anos. Lembrando lá das terapias de Jesus Cristo, a imposição das mãos, a energização, o próprio batismo, né? A energização das águas, os cristais de outras religiões, a Rosa Cruz, a cromoterapia, tudo isso é o ser holístico. Nós não podemos tratar apenas aquela doença. Aquela doença que aparece no indivíduo é um resultado não só da parte orgânica, da parte espiritual também. O senhor acredita que a parte espiritual, como às vezes a gente chega e algumas pessoas tratam até com o nome de perispírito, ou aquele que está ligado ao corpo terreno, algumas dessas doenças, elas já vêm ligadas ao campo magnético da pessoa, ou seja, para aquelas pessoas que não conseguem entender muito como isso funciona. O corpo dela, na verdade, não tem, mas ela consegue criar em torno de si, seja pela tristeza, pela dor, como ela não quer se curar, porque é uma forma de chamar atenção. Isso é possível? Que uma pessoa crie em si doenças única e exclusivamente para chamar atenção?
ultimamente nós temos evoluído muito em relação a isso. Podemos aqui dizer que a Organização Mundial da Saúde define saúde como bem-estar físico, mental, social e espiritual. Quer dizer, a própria Organização Mundial da Saúde já vê que o lado espiritual interfere no ser humano de uma forma impressionante. Podemos também verificar que tratamentos da área de saúde estão totalmente vinculados ao que a pessoa acha, ao poder de sua mente. O que ela acha de si, como ela se vê. Né? Essa parte mental, psiquiátrica, psicológica, e por trás também o relacionamento perispiritual dela como si mesma em relação às pessoas que ela convive. Isso é muito importante. E dentro da faculdade, o senhor é professor universitário, o senhor leciona. São muitos os questionamentos que alunos trazem, por exemplo, quanto à situação de que o médico, ele age por intermédio de, não vou usar a palavra espírito, porque ela choca em algumas situações, mas por intermédio de mãos iluminadas, até mesmo no poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, como alguns costumam colocar, que por intermédio desses espíritos de luz, o médico é capaz de levar a cura? Veja bem, na disciplina específica de bioética médica, no segundo ano da finca, nós trabalhamos esse aspecto por um ano. Tanto aspectos éticos como as leis que gerem o atendimento médico e a relação médico-paciente, como o atendimento espiritual. Por exemplo, nós podemos ter 100 acadêmicos de medicina que passaram no vestibular e vão receber seu diploma. Você pega 50 vão ser cirurgiões. Desses 50 cirurgiões, 10 vão ser cirurgiões exímios, que vão passar a mão no paciente e produzem cura. Ele já tem aquele dom espiritual, aquele curandeirismo de 500 anos atrás, 1000 anos atrás, que eram os curadores, né? Tipo Cosme e Damião, tão famoso mundialmente, os anjos, né? Os anjos, os santos da Igreja Católica, que eram médicos, mas naquela época não tinham diplomas. Hoje as nossas escolas dão diplomas. Então nós teríamos médicos que têm o dom da cura, já de berço, que já trazem isso do seu nascimento, já é congênito, já nasceu com aquilo, que tem o dom da medicina, o dom de atender ao próximo, o dom, talvez uma dívida de vidas anteriores, que nessa ele vai ter que salvar muitas vidas para recompensar o que ele fez, resgatar o passado. Agora, tem pessoas que nascem com esse dom. E tem médicos que são excelentes alunos, excelentes estudantes, e quando chega na hora não consegue transmitir isso para o seu paciente, não consegue curar. E até fazendo uma defesa relativa a isso que nós estamos falando aqui, muitas são as pessoas que colocam essa situação das curas, a imagem, a ritualística. E, no entanto, hoje, todas as religiões, elas deixam muito claro que elas têm respeito por quem foram as pessoas encarnadas em um determinado momento. O que se faz a reverência é àquele espírito, como alma, como perispírito, como fluídico, enfim, a forma com que a pessoa quiser chamar, que por intermédio de um dia ter ficado aqui nessa terra, continue iluminando outras tantas pessoas, né, com o seu conhecimento. E a senhora, professora Poliana, qual que é o seu entendimento, o seu mesmo assim, a respeito dessa divindade? Não é uma divindade, mas é dessa situação divina que cria nas pessoas a possibilidade da cura. Bem, eu achei assim, suas palavras já foram sábias desde o início, quando você colocou o assunto antes de passar a palavra para nós. Como o Jacob já falou, nós não somos, e até a Organização Mundial de Saúde já reconhece o espírito, né? Então nós não somos um corpo somente. Portanto, atender um paciente e procurar tratá-lo somente com medicamentos resolve, ajuda bastante, muitas vezes resolve, mas não por completo, porque nós não somos somente um corpo. Nós temos um emocional, nós temos o lado psicológico, nós temos o nosso espírito. E quando essa doença, ela transcende ao corpo e ela atinge o nosso espírito, e o nosso espírito se encontra doente de alguma forma, doente eu digo, inclusive triste, deprimido, revoltado, as angústias, todo sentimento ruim, ele pode e produz no corpo físico doenças. Então nós podemos produzir doenças, como nós podemos auxiliar na nossa própria cura.
essa divindade, esse meio que nos auxilia, os tratamentos, eu pessoalmente creio que Deus permite que o médico, o odontólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, que é um médico que trata da parte psiquiátrica do paciente, que nós sejamos intermediários e que, através de nós, a espiritualidade pode atuar. Quando o médico ou o profissional da área de saúde já tem o desejo, já tem a determinação, ele se entrega de forma integral àquele tratamento e ele permite ser este instrumento de cura, eu acredito que a cura é muito maior. O paciente tem uma possibilidade de cura muito maior. Então, acredito que sejamos intermediários. Porém, vejo também o lado do paciente. Ele precisa se permitir a cura. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, mas lembrando para você que o que nós estamos falando aqui hoje no programa Rondônia Educação é a respeito da ciência e da espiritualidade. Quando eu disse que conhecereis a verdade vos libertará, é porque quando nós somos capazes de entender aquilo que acontece conosco, nós já temos uma possibilidade maior e melhor de crescer, de evoluir, de alçar outros voos, de conseguir coisas novas. A porta do conhecimento é aqui, TV Porto Velho, para você, junto com a Rede TV. A gente está com o Grupo Aparício Carvalho e o Sistema Gurgacz de Comunicação. A gente volta já. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, pela Rede TV e pela TV Porto Velho. Lembrando para você que estão abertas as inscrições para proficiência, tanto da Finca como da Metropolitana, e você pode fazer seu curso de agronomia, de administração, de arquitetura, de enfermagem, fisioterapia, nutrição, gastronomia, zootecnia, você pode também fazer em medicina veterinária, enfim, são 25 cursos para você escolher e conseguir aí o seu nível superior e conseguir melhorar a tua vida. A gente sempre caminha, como a gente começou o programa, com a espiritualidade, com a ciência, mas se você estiver bem com você, fazendo aquilo que você gosta, você também vai conseguir ficar bem com a tua espiritualidade. Doutora Poliana, a senhora estava falando dessa situação das pessoas terem as suas dores, as suas depressões. A gente ouve muito falar, e vou repetir aqui, que eu já disse uma vez no programa, as doenças que a gente fala aqui, da situação de que elas não são do corpo, não estou querendo dizer que são psicológicas no sentido de não existirem. Eu estou dizendo que ela é psicológica no sentido de que você pode acabar com ela, mudando a vibração do teu corpo, da tua mente, é como um ímã. Se você colocar um ímã perto de um prego, ele vai juntar. Se você mudar a vibração, você muda. Como que funciona isso quando a senhora recebe lá os seus pacientes, que a senhora vê assim, nossa, patologicamente ele não tem nada. É dor da alma. Sim, é muito frequente, muito frequente. Mesmo quando são, às vezes, até consultas de rotina, né? Então, as pessoas, o que dói mais no ser humano, dói muito mais o espírito do que o corpo. As dores que ultrapassam o corpo são muito mais profundas, muito mais dolorosas, e elas podem levar a desarranjos estruturais, físicos, muito maiores, porque ainda não é tão alcançado pela ciência habitual, porque a medicina atual ainda não observa tanto este lado. E nós hoje sabemos que quantas vezes um paciente nos procura, como você já me perguntou agora, imaginando ter uma doença, e realmente, muitas vezes a gente olha e realmente vê que não é uma doença física. Então, a orientação... Mas a dor está lá, né? A dor existe. A dor, o sofrimento estão ali, né? Existe e existe, só não é visível, né? E muitas vezes a gente não vai ter exame que comprove que a pessoa está doente. E fica mais doente porque as outras pessoas dizem que ela não tem nada, Exatamente. Né? Fala, olha, seus exames estão todos normais, você está bem, você não tem nada. Então, na realidade, a gente não pode pensar em tratar exame. Nós não tratamos exame. Nós temos que olhar o paciente, tocar o paciente, examinar. Essa humanização a senhora encontra nas faculdades hoje? Essa humanização do médico sentir com a alma e não com as mãos? Olha, é uma preocupação muito grande que eu tenho, e o nosso grupo que
tem se unido para isso, nós temos tido uma grande preocupação com isso. Porque se nós formos comparar a medicina hoje com a medicina de alguns anos atrás, pelo menos eu acredito que na época que nós fizemos a nossa faculdade, nós tínhamos aquela coisa assim de o nosso professor, aquele senhor respeitável, né, colocava um paciente e nós tínhamos que ir até o paciente, fazermos a análise do paciente, escutarmos o paciente, e um estetoscópio e um aparelho de pressão, nós tínhamos que dar o diagnóstico do paciente. Tudo que ele pudesse ter. E nós tínhamos que prestar atenção com a queixa do paciente. Então, hoje, a gente vê que, infelizmente, a medicina, por um lado, infelizmente, por outro, graças a Deus, que os exames eles têm sido cada vez mais eficazes, mais aprofundados em cada área, e isso nos tem ajudado muito a dar diagnósticos difíceis que antigamente a gente não conseguia dar. E a situação também, lembrando para as pessoas que para que houvesse hoje todo esse equipamento, todos os aparelhos, houve a necessidade de um homem dentro do seu pensamento e, como algumas pessoas dizem, dentro da bondade divina, de dar a inspiração para que se criasse, já que o homem é quase 100% concreto, ele precisa ver, como São Tomé, ele precisa ver para acreditar, né? Exatamente. E nós, assim, a gente olhando por esse lado, nós vemos que nós somos um espírito e ninguém nega isso, ninguém pode negar, porque esse sopro de vida que a ciência não explicou ainda e não vai explicar até o dia que ela admitir que existe um outro lado, de que existe o espírito, de que esse espírito é que somos nós e não somente esse corpo, né? Que aqui não é o fim, que nós estamos somente numa passagem, independente de religiões. Todas as religiões não existiriam se não acreditassem no espírito. Algumas acreditam... Todas de uma forma, às vezes, diferenciada, mas levando a um ponto comum, né? Todas têm como ponto comum o espírito, todas elas. E a imposição de mãos é uma das mais frequentes em qualquer tipo de religião, Na maioria, em todas as religiões nós vemos, evangélicas, católicas, espíritas, religiões ocidentais. Então, nós temos um poder muito grande, porque nós somos hoje, aqui enquanto seres humanos encarnados, nós somos um espírito preso a este veículo carnal. E isso todas as religiões concordam. E nós somos energia. Nós podemos transmitir através do nosso pensamento, através do nosso desejo da imposição das mãos, nós podemos transmitir bons ou maus fluidos. O aperto de mão ele é muito fundamental. É fundamental que a gente deseje o bem a quem estejamos apertando as mãos, que nós desejemos o bem a quem estejamos encontrando. Olha, o primeiro contato com o paciente, ele é primordial. Se nós estivermos na mesa de cabeça baixa, só com uma caneta e pode sentar, puxa, você já criou uma barreira entre o paciente. Se a gente deseja realmente atingir aquele paciente no profundo do seu eu, nós temos que recebê-lo com um sorriso, com braços abertos, com um aperto de mão, com um abraço, da forma como o médico se sentir mais à vontade. Mas tem pacientes que precisam do contato, eles precisam desse apoio. E às vezes o apoio, desde um sorriso e uma palavra amável, até um real abraço que a gente pode dar e transmitir desejando tudo de bom para aquele paciente. Hoje, os cursos que a gente tem na área da educação, eles meio que se vincularam a essa saúde espiritual. Quando a gente vai, o curso de arquitetura, ele tem lá suas disciplinas que trata das cores, dos sons, das luzes. E muitas das pessoas não sabem, mas quando você entra numa sala de tom claro ou com uma luz suave, foi tudo pensado, organizado por profissionais que, por intermédio de uma sensibilidade muito grande, determinaram determinadas cores que poderiam beneficiar nessa cura. A gente tem a situação das músicas, não é? A vibração de música, sejam elas os mantras que tiram todas as tristezas que você tem na cabeça e muda o teu padrão de vibração, como outras músicas que te deixam felizes ou excitados. Você não vai colocar um rock para uma criança dormir, mas dependendo das músicas, das cores, isso modifica a qualidade de vida da gente. Quando a senhora, qualquer um dos dois quiserem responder, quando a gente trata dessa medicina de hoje, a medicina do ano de 2014, os alunos, não vou nem dizer os alunos, porque eles entram na faculdade de coração e mente aberta, mas os pais destes alunos conseguem compreender essa necessidade da espiritualidade vinculada à ciência no curso de medicina?
Ou vocês nunca tiveram nenhum tipo de problema? Olha, eu vou dizer assim, a minha visão, depois o Jacob passa dele. Eu acredito que, infelizmente, nem todos os pais têm esta visão dessa forma. Porque hoje ainda pensa-se assim, meu filho vai ser médico, como se fosse somente aquele lado de status, ou então pensando que financeiramente ele vai ser muito bem sucedido. E nos preocupa e me entristece quando alguém opta por um curso da área médica ou biomédica, esse pensamento mercantilista, pesando mais o lado financeiro ou status. Na realidade, a área médica, a área biomédica, ela deveria ser um sacerdócio. Um sacerdócio onde o profissional opte por este caminho com todo o seu espírito, com todo o seu ser. Esse espírito que a gente fala, às vezes o pai e a mãe, eles fazem críticas a respeito de estudar para a espiritualidade. Mas também tem o outro lado, porque um aluno que sai da faculdade de medicina com 23, 24 anos e ele se depara com a morte, eu vi na internet essa semana uma coisa muito interessante, que é a fila invisível da morte. Todos nós estamos nessa fila, a gente tem uma senha, alguém grita lá, 14, 13, 18 é a gente, e a gente não pode transferir isso para outro. Então, esse aluno nosso, o aluno hoje, não falo nem da finca, mas de qualquer instituição que trate do curso de medicina, ele está preparado para lidar com as dores do corpo e para lidar com essa quebra que não tem volta, morreu. Ele não tem o que fazer, ele está preparado para isso? Olha, Nina, eu acredito que nem os alunos de medicina, nem as pessoas. Mas estes em especial por ter que lidar e, de certa forma, ter a responsabilidade, porque as pessoas colocam, foi o médico. Sim, né? Existem dois lados. O lado da morte, perda física, aquele pensamento, acabou, foi embora, nunca mais. Essa porta que se fecha definitivamente é uma coisa. A visão, quando se tem a visão espiritual de que aquela pessoa que acabou de fechar os olhos desse lado, ela não acabou, isso auxilia imensamente tanto o médico, quanto o médico, tendo esse preparo, pode auxiliar a família e pode auxiliar aquela pessoa nos seus momentos finais. Eu acho que um médico preparado com esta visão, ele muito mais vai poder ajudar. Cria uma dignidade no momento muito maior, mais humanizado. Sabe, ele não deixa a pessoa perder as esperanças, não acabou, não se foi, não é o fim, não terminou ali. E, querendo ou não, o nosso destino é esse. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, o assunto é interessante mesmo, porque trata de assuntos que nós, dentro da nossa ignorância, dentro do nosso conhecimento, dentro das visões mais diferenciadas do mundo que cada um de nós tem, consegue verificar a vida e a morte, a ciência, a espiritualidade, a medicina, cada um à sua própria maneira. Mas lembrando que nos Estados Unidos, até na hora da morte de um prisioneiro, é-lhe dado a dignidade da oração para que ele possa sair daqui e ir para outro lugar com uma espiritualidade mais calma, sem ódios, sem dores, mas com perdão. Programa Rondônia Educação, a gente volta já. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Lembrando a você que nós temos o nosso Centro de Extensão Educacional da Zona Leste. Como funciona? Chega uma família ali, ela faz o cadastro, a gente passa pelo psicólogo, pelo nutricionista, passa pelo médico, pelo odontólogo, passa ali por todos os cursos que a Finca e a Metropolitana oferecem, a gente dá esse atendimento para você e para a sua família. E você vai sair de lá com certeza muito melhor. Então, se você precisa, se você não tem condições financeiras de pagar um psicólogo, um médico, dentista, procura a gente lá no Centro Comunitário de Extensão, lá da Zona Leste, na Rua dos Andrades, 10.260. E os nossos professores, acadêmicos vão ter muito carinho em receber você e poder dar esse atendimento de ciência e espiritualidade para a tua vida também. Uma senhora que já andou passando por aqui, ela dizia o seguinte, que tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultuosas. O nome dela é Joana e, por vezes, de tempos em tempos, passa e nasce e cresce e tenta, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas. Quando a gente fala de religião dentro da espiritualidade,
existe a Santa Casa de Misericórdia, criada relacionada à igreja, sim, mas também existe, independente da religião, existe sempre pontos de apoio de atendimento. A gente ainda tem muito isso ou não? Ou isso está acabando? As igrejas estão deixando de lado a saúde para o Estado? Não, aqui nós temos o exemplo típico das irmãs Marcelinas, né? Que elas fazem um atendimento desde que eu cheguei. É um trabalho fantástico delas, sim, né? E é referência, né? Sempre foram. Então, um trabalho exemplar. As Santas Casas têm um trabalho desde a época do Império, antes de chegar o imperador aqui, os jesuítas já faziam um trabalho muito importante, né, relacionado à Igreja Católica, o atendimento da época dos indígenas, depois da população em geral, e a base do sistema de saúde na República era a Santa Casas, né? Depois foram criados outras, quando desdobrou a Igreja Católica em outras, né, os protestantes, evangélicos, etc. Mas a base sempre foi de Santa Casas, né, na saúde pública brasileira, né? E depois evoluiu com outros hospitais. Hoje, como a doutora Gui falou, hospitais evangélicos, hospitais federais, tal, Sistema Único de Saúde. Mas o grande atendimento, a boa parcela dos hospitais de beneficência ainda são católicos. Esses programas de saúde da família que tem como disciplina dentro do internato, isso também auxilia o acadêmico nessa visão humanizada, humanizadora de fazer o atendimento? Veja bem, eu acho que aí está um grande problema, né? Nós temos uma visão ainda nas grades curriculares que está mudando. Antigamente era só tecnologia. O aluno em si, o aluno da medicina, pelo menos eu percebo assim como professor, que ele está mais preocupado em saber a doença, o antibiótico, ou que tipo de cirurgia, qual método que ele vai tirar aquele tumor. E então ele está estudando a doença e o tratamento. E esquece de ver o paciente como um todo. Principalmente a causa, né? A causa daquilo. Agora, mais nos últimos anos para cá, quando as escolas de medicina estão mais voltadas para o Sistema Único de Saúde, como é uma proposta aqui da Finca desde o início. Lembrando que aqui os nossos alunos, eles chegam no primeiro ano, eles vão para o centro comunitário, eles fazem a visita nas casas, eles ficam muito bravos porque eles têm que ir na casa verificar se tem paciente, e aí eles têm que ter essa convivência, porque muitos vêm de famílias abastadas, famílias, eles nunca passaram pela pobreza, então como é que eu vou entender o que eu não conheço? Eu tenho que ter o mínimo de conhecimento para poder lidar, né, com isso. A base do curso aqui, que eu participei inclusive da ideia inicial, era montar um curso para formar profissionais para o SUS. Quer dizer, para o SUS que a gente fala, Sistema Único de Saúde, que a base é qual? Saúde da família. A base é municipalização, é Ribeirinho, é Amazonida, é Amazonas, é Ribeirinho, é centros comunitários, né, de periferia. Não é para fazer ressonância magnética e tomografia. Mesmo porque isso daí já tem quem faça a sua especialização, é cuidar da base, que é o difícil, formar médicos para a Amazônia, né, para a nossa realidade. Então nós estamos aqui bem hoje em relação a isso. Agora, como já tínhamos discutido no bloco anterior, os pais acham que os filhos têm que ser médicos, alguns entram no primeiro ano, no segundo ano, depois abandonam. A gente fala, nossa, ele abandonou a medicina? Sim, porque ele pessoalmente não tinha... Não se identificou, né? Não se identificou em ajudar o próximo, em atender o próximo. Porque o médico, primeira coisa, atender o próximo. E ele poderia fazer isso de uma outra forma, né? Com uma outra profissão. Ou, se ele for pensar imediatamente em dinheiro, jogar futebol dá mais dinheiro que ser médico. Então vai ser um Neymar, né? Vai treinar. Né? E tem que ser, né? Porque tem pessoas que nascem com o dom. Outras é necessário que elas aprimorem esse dom. E se você partir do sistema da mudança da Constituição de 1988, que eu falo para nossos acadêmicos, a saúde é um dever do Estado, né? Certo? É um dever do Estado, né? Então, acabou aquela medicina privada e tanto os convênios médicos vão se reduzir ao máximo. O que vai acabar é uma socialização da medicina, a medicina vai ser gratuita. Então, a tendência é nós sermos concursados estatutários, federais, estaduais e municipais. Porque a estatização da medicina acabou aquele glamour do cara ser milionário. Ou ser classe média alta, não vai ser classe média. Ele tem um salário bom, mas é necessário também que se entenda as responsabilidades que são vinculadas a esse salário bom.
E eu acho assim, quando uma pessoa pergunta para outra assim, como faz? É muito simples. Gente, a gente tem que começar a valorizar aquilo que a gente faz. Não é muito simples. Você ficou 6 anos na faculdade. Você ficou 24 horas ali tentando conhecer. Então não é simples, não é fácil. É fácil para você que estudou. Então, que a gente também saiba valorizar essa possibilidade, porque não foi à toa, né? Existem as pessoas aí que já bem conhecem. Deus, na sua infinita bondade, coloca o véu do esquecimento em muitas coisas, mas é igual um computador, bateu uma coisa, vai lá dentro, busca. A doutora falou uma coisa aí fundamental, que é o sacerdócio. É o sacerdócio. Você tem que atender, e o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Primeiro se salva a vida, depois vai ver se ele pode pagar. Se não pode pagar, entrega para Deus. Você salvou uma vida. Isso você acho vai que ter é lá em fundamental, cima né, muito mais retorno. Eu estou 30 anos aqui, fiz inúmeros partos. O meu retorno é ser professor e colegas... Que é outro sacerdócio, ensinar. Que eu fiz parto, entendeu? Aquele aluno que eu fiz o parto dele, hoje é médico colega meu. Achei que legal. Estou operando com ele numa cirurgia. Isso é o legado. Não o dinheiro que se conseguiu com o parto. E sim, você trouxe uma nova geração com um novo conceito, um conceito de espiritualidade, de amor ao próximo, de carinho. É isso que vai ficar. Não o capital. O senhor falou da ciência da espiritualidade como disciplina dentro de um composto de um curso. Quando a gente vai trabalhar com isso dentro da medicina ainda, a gente vai falar do momento certo da morte. No Brasil é crime a eutanásia e é crime você tirar a vida do outro, porque aqueles que não sabem se tem ou não vida do lado de lá, se a vida continua ou não, às vezes a possibilidade de você acabar uma vida aqui, você deixou ele livre para que todos os outros que estavam esperando por ele o fizessem mal. E às vezes no tempo certo tem alguém esperando. Como que é a visão da espiritualidade relacionada à eutanásia? Qualquer um dos dois quiser responder. Bom, eutanásia. Nós somos contra. Qualquer médico é contra. Porque quando nós estudamos a medicina desde o princípio, qual que é a função do médico? É curar, atender, salvar aquela vida, vidas, né? Tentar salvar vidas, mas é dar atenção. Quando você antecipa a morte de uma pessoa, você não está fazendo bem a ela. Você está negando um direito de uma morte digna, humanizada. Mas as pessoas dizem que essa dignidade acabaria quando a dor e o sofrimento são muito grandes naquele momento. Mas tem maneiras de você acabar com o sofrimento e a dor sem matar. Eu gostaria de... Quem deu essa vida foi Deus. Nós não vemos que nenhuma outra pessoa, se é que a gente pode chamar, teria esse direito. Cientificamente ninguém conseguiu criar, né? Cria-se o corpo, mas a espiritualidade que move o corpo, não. Exatamente, não fomos nós que demos vida a alguém. Então nós não temos direito de tomar essa vida dessa pessoa. Até porque qualquer tempo que essa pessoa ainda tenha, enquanto viva, mesmo que numa UTI, quando se acha que aquela pessoa não está consciente, quando se acha que ela está somente sofrendo, aquele momento é de extrema importância para aquela pessoa que está naquela situação, inclusive para os familiares, amigos e as pessoas que são os entes queridos. Então, é muito comum a gente escutar dizer assim, fulano, a gente achou que fosse morrer e teve aquele momento de lucidez, ou escorreu uma lágrima, deu um sorriso antes de morrer. Então, esse momento que Deus permite que essa pessoa tenha de lucidez, talvez para conversar com algum familiar, talvez até para relembrar tudo que fez durante a sua vida enquanto encarnado, enquanto nessa vida física, são importantes para que ela, no mundo espiritual, tenha uma continuidade um pouco mais branda. Talvez é uma forma dela se arrepender, é um momento que ela tem para resgatar alguma coisa, pedir perdão a alguém que esteja próximo a ela. E para a família, a gente não sabe hoje qual a finalidade. Mas como Deus programa tudo para a nossa vida, com certeza, Ele com certeza sabe.
aqueles minutos do que serviram, né? Bom, nós estamos no programa Rondônia Educação, pela TV Porto Velho, que é o canal do conhecimento, e pela Rede TV, que está aí para os 52 municípios do estado de Rondônia, via satélite, por www.finca.com.br, www.metropolitana-ro.com.br. Enfim, você pode acompanhar o nosso programa e toda a programação da TV Porto Velho da forma que você quiser. Basta que você sempre fique ligado aí na porta do conhecimento. A gente volta já. Programa Rondônia Educação, pela TV Porto Velho e pela Rede TV, Grupo Aparício Carvalho e Sistema Gurgakis de Comunicação. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Você já venceu a sua distância? Pois é, quando a gente está falando aqui de ciência e de espiritualidade, o fato de você olhar para o espelho, o fato de você lavar o teu rosto, de se fazer carinho, faz com que a sua vida durante o dia todo seja melhor. A gente tem que lembrar que um bom dia rende realmente uma boa tarde e uma boa noite. O que você tem feito para que a sua vida seja melhor? O que você tem pensado? Quais as coisas que você tem feito para que isso possa modificar? A cada dia a gente vai tendo oportunidades novas, novos cadernos, novas folhas. Às vezes a gente escreve com caneta, não dá para apagar, né? Mas a maior parte das vezes a gente escreve com lápis e a borracha ainda é capaz de ir modificando essa qualidade que a gente procura de vida. Doutora Poliana, a senhora estava falando a respeito da medicina e de um Deus criador que teria o poder da vida e da morte. Aí dizem, dentro da ciência, que se Deus, dentro da sua onipotência, onipresença e onisciência, não deixa que nada, nenhuma folha caia sem vontade dele, por que ele permite o sofrimento? Dentro dessa visão da ciência, lembrando que a gente está falando de ciência e espiritualidade. Olha, essa pergunta sua foi maravilhosa. Que bom! Pelo seguinte, esse lado de nós procurarmos estimular no estudante de medicina, nos médicos, nas pessoas que atendem uma pessoa sofrida, doente, tem que ser muito clara. Nós estamos para que auxiliemos, para que demos o alívio a esse sofrimento, né? O que for possível da nossa parte. Mas o porquê do sofrimento, esse mundo que nós viemos não é o paraíso. Já dizia os exilados de Capel. Isso, é um mundo de provas, de expiações, no qual viemos para que possamos nos melhorar, né? Aperfeiçoar, né? Nos aperfeiçoar. Se nós já fôssemos perfeitos, nós estaríamos em outros orbes, né? Outros locais, outros mundos mais felizes. Então, tem duas formas da gente ver o sofrimento. Uma forma, e se a gente for lembrar do Sermão da Montanha de Jesus, se eu não me engano, é o segundo, felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando Jesus quis dizer, bem-aventurados os que choram, ele quis dizer que grande ventura terá essa pessoa, porque ele sofre, porém, não é o sofrimento, mas a consciência de que a pessoa está passando um momento de dificuldade e que se nós enxergarmos todo momento de dificuldade, todo sofrimento como aprendizado... A crise causa uma coisa melhor. Exatamente. Né? E recebermos este sofrimento, qualquer ele que seja, físico, emocional, mental, espiritual, recebermos como uma forma de aprendizado, aperfeiçoamento e retirarmos deste sofrimento o que precisamos retirar, que é aquela essência boa. Bem, isso me fez ver dessa forma. Me deixou mais forte. Me deixou mais forte, me fez sentir como outras pessoas passam por isso, então eu tenho que ter mais tolerância, mais resignação, eu tenho que perdoar, eu tenho que... Então, do sofrimento, nós temos que extrair aquele extrato que muitas vezes é amargo, mas é o que nos faz crescer. É desse sofrimento que nós teremos o conforto posteriormente. Então, isso engrandece a nossa alma, engrandece o nosso espírito. Agora, somente sofrer, passar por ele...
sem nada, reclamando. A resignação nesse ponto ela é fundamental. Eu queria também, dar né? um exemplo aqui. Resignação. Eu acho que é um exemplo clássico, você vê na vida prática, no dia a dia, é aquele paciente que retornou da UTI, Sim. que sobreviveu de qualquer um AVC, um infarto, um acidente, um traumatismo crânioencefálico. Estava falando aqui do Schumacher, né? Como muda o aspecto de vivência dele, de vida, de qualidade de vida, como ele, retornando à vida normal, ele qualifica as coisas de maneira totalmente distinta. É a segunda chance aqui, né? Exatamente. Ele abandona o capital, ele vê a coisa mais sensitiva, mais o afetivo, a família, ele valoriza outras coisas que ele não valorizava antes. Então isso foi um aprendizado no sofrimento. Isso é um exemplo típico, clássico, de uma segunda chance, como você mesmo falou, que Deus está dando para a pessoa para ela valorizar coisas que nós não valorizamos, senão não através do sofrimento e do amadurecimento como ser espiritual que nós somos. É a segunda chance que eu estou dizendo, é a segunda chance que a gente tem Aqui, aqui, né? aqui, É aqui, sim. felizes Entre aqueles milhares que de têm a chances. possibilidade de De cair ter uma tão... segunda chance E a gente aqui. estava usando, eu estava pensando até num exemplo muito mais simples, assim, até para as pessoas que que têm uma dificuldade maior em entender, mas quando a criança, a gente tem um filho de 1 ano, a gente solta ele para andar, não é que a gente quer que ele caia, que ele se rale, é que a gente quer que ele aprenda, que ele pode, né? Então é uma se a gente que ama o filho da gente, deixa ele cair de bicicleta, deixa ele cair no chão, deixa ele... Porque a gente quer que ele cresça, quem dirá o Mas sempre Todo-Poderoso estamos Criador parando, que nunca está ali nos abandona. ajudando. O pai não abandona, Não. mas deixa ter as experiências. Isso. Para aprendizado, Para você não vai aprender. crescimento. É. E isso acho que é interessante da vida, né? Da vida. Eu gostaria de dar o nome de um livro para quem tem interesse. É um livro de um médico americano que passou por uma experiência de quase morte. O nome dele é Eben Alexander. O nome Depois do a gente livro... anota, coloca Isso. na O tela. nome do livro é Uma Prova do Céu. É lindíssimo. Quem conseguir ler esse livro e realmente alcançar o que ele passa, eu acredito que a pessoa já vai mudar a sua visão de vida, né? E eu não sei se quais perguntas mais você tem ou quais assuntos a gente você tá colocaria. No último bloco. Então, assim, o que vocês gostariam Então, de sim, dizer que a gente ainda não perguntou? Sim, eu gostaria de colocar o seguinte. Hoje nós temos, aqui no Brasil, vou falar, alguns médicos, terapeutas de outras áreas que fazem trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos dentro de universidades e de faculdades, vinculando o espírito e o corpo, vinculando doença e saúde, vinculando esses dois lados, a ciência e a espiritualidade. Nós temos o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, na USP de São Paulo, que ele faz um trabalho maravilhoso sobre a pineal, ele faz vários estudos, mas ele tem um instituto de estudo da pineal. Lembrando para as pessoas que, como as pessoas que estão nos vendo Sim, nem não sempre sabem falam o que é pineal. A pineal é uma glândula que nós temos no nosso cérebro, no diencéfalo, e que até recentemente, quando nós fizemos nosso curso de medicina, eu acho que o Jacob também, que a gente é mais ou menos da mesma época, quando eu fiz meu curso, a gente perguntava, e a pineal? Não, a pineal ela não tem muita função, a gente acha que é uma glândula já que está como se fosse se atrofiando no organismo. É tão sensível que não tinha sensibilidade. Não se tinha muita informação sobre a pineal. Ainda não temos informações assim amplas, mas já temos estudos importantíssimos mostrando que a pineal hoje ela é de extrema importância e ela inclusive tem uma ação sobre as outras glândulas, sobre o nosso corpo, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, inclusive sobre esse lado espiritual. Então, quem tiver interesse em procurar Dr. Sérgio Filipe de Oliveira na internet, pode procurar e que vai encontrar vários estudos desses que eu estou falando. Então, e ele faz esse estudo na USP, ele tem um trabalho maravilhoso e nós temos esse interesse, é o interesse científico, médico-científico. Não é somente assim aquela coisa superficial. Existem muitos trabalhos. O papel da medicina junto à espiritualidade. Junto à espiritualidade, porque elas não podem andar separadas. A medicina e a espiritualidade andando separadas, nem a medicina terá tanto êxito, nem a espiritualidade terá tanto êxito no seu tratamento. E Jesus Cristo, que era uma pessoa que todas as pessoas, sem distinção, reverenciam, e ele falava que preciso do conhecimento e do meu Pai que está no céu. São as duas asas. São as duas asas que nós precisamos para alçar voo. É a asa do conhecimento e a asa da ciência.
Então é o que nós tentamos unir hoje, ou reunir, porque isso já esteve unido anteriormente, como você falou no início. Então nós temos trabalhos assim, de mestrado, de doutorado, de vários colegas. Em Brasília, na UNB, tem o Dr. Tosta, que ele fala, ele vê a parte imunoendócrino-neurológica, que ele coloca quando a pessoa tem qualquer alteração emocional, angústias, depressões, isso baixa a imunidade da pessoa. Fisicamente isso é provado. A gente prova que os linfócitos, que são células do sangue, responsável pela defesa do organismo, eles diminuem. E quando a gente consegue fazer com que a pessoa desenvolva a sua espiritualidade em qualquer religião que seja, quando ela tem fé, quando ela está disposta a se entregar espiritualmente, aquele desejo na melhora, aquela convicção de que ela terá uma melhora, ela tem automaticamente uma melhora na sua imunidade, uma melhora no seu sistema nervoso, no seu sistema endócrino. E isso é provado cientificamente. E o que nós temos o interesse hoje, aqui dentro de Rondônia, no norte do nosso país, que ficou um cantinho na Amazônia aqui meio isolado, nós estamos tentando ampliar esse nosso grupo de estudo e de trabalho para que a gente consiga também, tendo mais colegas no nosso grupo e talvez acessando faculdades e universidades, possamos ampliar esses estudos. Porque nós temos uma população aqui que precisa, carente. Bom, e nós estamos dispostos. O assunto é ótimo, mas o nosso programa está acabando, doutor Jacob. Por favor, os seus alunos, as pessoas. A ideia nossa é formarmos uma nova geração de uma maneira holística. Não só perfeita tecnologicamente, como já foi feito até hoje, mas também numa visão também espiritualista, espiritual, né? De uma maneira ética, né? Que saiba bem seu posicionamento em relação a esses casos, como experiência pós-morte, eutanásia, distanásia, aborto, tantas coisas que a gente podia ter discutido hoje, para ficar um programa aqui de algumas horas. Com certeza. Sobre essa parte de moral e ética, a parte espiritual que envolve tudo isso. Quando começa a vida, quando é que morre, etc, etc. Mas então, qual a nossa preocupação como docentes, como escola, etc? É nós prepararmos os nossos alunos, tanto nos cursos de saúde, como também de outros cursos da área de humanística, etc. Até nutrição, porque se você não fizer o alimento com carinho e amor, ele vai ficar ruim, não vai dar saúde para quem está comendo. Então, até na gastro, né? Nosso curso de gastronomia é maravilhoso, que até eu gostaria de fazer se tivesse tempo. Mas, então, a visão nossa é essa, tornarmos uma disciplina de ciência e espiritualidade uma coisa prática, acessível ao nosso corpo acadêmico e que evolua para um aperfeiçoamento como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e aí ser um brilhante profissional. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai terminando o nosso programa, mas agradecendo sempre todas as pessoas que estão aqui com a gente. Hoje o Dr. Jacob, a doutora Poliana, o Dr. Lawrence, a Valéria, assessora aqui da Poliana, é verdade, que na hora do intervalo aqui ela também dá a sua assessoria, como se as pessoas que são espiritualizadas necessitassem disso. Mas é justamente na humildade que a gente vê a valoração das pessoas. A gente agradece também o Paulo Pedras, auxiliadora, o Neto, que é o nosso diretor, a Glauce, que é a nossa assessora de comunicação, e fica o nosso recado de hoje para você. O que me fascina em Jesus não é essa possibilidade dele curar pessoas, dele fazer milagres. O que fascina em Jesus é essa possibilidade de abraçar as pessoas que nós não gostaríamos de abraçar. É essa possibilidade de olhar e ver um criminoso e dizer que ele seria salvo. O que fascina verdadeiramente em Jesus é essa possibilidade de ver o fundo quando as pessoas só conseguem ver a margem. O que fascina em tudo que vem de Jesus é essa possibilidade de uma câmera do outro lado levar a informação à cultura. O que fascina nesse mundo é a possibilidade da gente ter um conhecimento e de levar para as pessoas tudo o que há de melhor. Você está errando muito? Pois é, está na hora de virar a página e seguir adiante. Como disse o nosso sábio colega, ninguém pode voltar lá atrás e fazer um novo começo. Mas é possível que a todo instante a gente mude o caminho. Eu já disse que eu não gosto de finais felizes, porque eu não acredito no fim.
Eu acredito na possibilidade de superação. E como está muito longe o dia de chegar a essa superação total, a gente vai fazendo do nosso caminho um caminho de conhecimento. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, TV Porto Velho e Rede TV. A caminho da educação, sempre. A gente volta no próximo programa.